Lucas capítulo 1, quero ler dos versos 26 ao 38, e depois Mateus capítulo 1, versos 18 a 24. Lucas capítulo 1, versos 26 a 38, e Mateus capítulo 1, dos versos 18 ao 24. Assim nos diz a palavra de Deus no livro de Lucas, primeiramente. Verso 26, capítulo 1. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: "Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo." Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim." Então Maria perguntou ao anjo: "Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra." E o anjo a deixou e partiu. Mateus capítulo 1, verso 18 em diante. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: "José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados." Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: "A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco." Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Maria era apenas uma jovem. Ela tinha acabado de deixar a adolescência, sendo boa moça de família. Ela levava a sério o namoro com um certo rapaz trabalhador honesto, na sua modesta carpintaria na cidade de Nazaré. Eles já estavam noivos. Na cultura da sociedade de sua época, o noivado já era um compromisso tão sério quanto o casamento. O noivo, embora fosse um rapaz simples,
era extremamente carinhoso, gentil, amoroso, educado e também cuidadoso. A noiva, embora fosse tão jovem, ela tinha o seu coração cheio de sonhos com o seu noivo, por quem era apaixonada, e fazia planos de se casar, planos de honrar e respeitar o seu marido. Os seus planos eram de que ela viesse a ser uma mulher sábia, capaz de edificar o seu lar. E no tempo certo, ser uma alegre mãe de filhos. A data do casamento já estava prevista para alguns meses, talvez na próxima estação ou no ano seguinte. A cerimônia com certeza seria simples, com poucos convidados, não para evitar a aglomeração, mas por causa dos recursos limitados que dispunham. Afinal, ela era uma camponesa de origem de uma família humilde de Nazaré. Ele, o noivo, um carpinteiro natural de Belém, um típico trabalhador pelo pão de cada dia que por alguma razão tinha se instalado na cidade de Nazaré. Os sonhos de Maria e José eram se casar e constituir uma boa família. Eram sonhos bons e legítimos. Contudo, embora fossem sonhos ótimos, os planos de Deus eram ainda melhores. Lucas nos diz que quando Isabel, prima de Maria, estava grávida no seu 6º mês, de alguém que viria a se chamar João Batista, Lucas nos diz que no 6º mês da gravidez de Isabel, a vida desse casal, Maria e José, começou a mudar. Um anjo por nome Gabriel apareceu a Maria num certo dia e disse para Maria: eu sei que você nunca teve contato com nenhum homem, mas você está grávida. Que susto Maria deve ter tomado. Você está grávida e dentro de você está Deus. Eu acredito que isso deu um susto maior ainda. Meus irmãos, já pararam para pensar o que Maria deve ter dito naquela hora? Será que ela disse: ok, Gabi, né? Ok, tudo bem então, de boa. Será que ela disse isso? Claro que não. O versículo 29 que lemos no Evangelho de Lucas nos diz que Maria ficou confusa e ela começou a pensar imediatamente. E eu posso imaginar um pouco do que Maria tenha pensado. Eu penso que a primeira coisa que Maria deve ter pensado seja: como é que eu vou explicar uma coisa destas? Quem é o louco que vai acreditar em mim? Como é que vai ser quando eu chegar diante dos meus pais? Eu vou chamá-los e vou dizer: pai, mãe, estou grávida, mas o pai é Deus. O que você acha que Maria imaginou que os pais dela pudessem dizer? Oh, mas é claro, filha, ok, então nós seremos avós. Imagine Maria, que estava noiva de José, falar agora com José. E o texto tem algo bem interessante, porque depois de saber que estava grávida, diz a Bíblia que Maria foi para a casa de Isabel, a sua prima, que estava no 6º mês, e ficava a uma distância de uns 100 quilômetros, numa região montanhosa da Judéia, numa certa cidade, aonde Isabel morava e Zacarias, seu esposo. E aí Maria, sabendo que está grávida, ela vai para a casa de Isabel e fica lá até Isabel completar o 9º mês.
Ou seja, 3 meses numa outra cidade. E então ela retornou, quando Isabel deu à luz a João Batista, e nesse tempo ela está grávida de 3 meses. A Bíblia não dá detalhes, mas provavelmente que Maria só tenha falado com José depois que ela voltou da casa da prima. Agora você pensa comigo, ela vai na casa da prima, passa 3 meses e volta, e aí diz para José: José, adivinha uma coisa? Eu estou grávida. Mas não é o que você está pensando. Isso tudo em fração de segundos está passando na mente de Maria. Por isso ela ficou confusa e diz o texto que ficou perturbada. Naquele tempo, a sociedade em geral, pelos costumes da época, Maria, se fosse o caso de uma traição num período de noivado, ela podia ser inclusive apedrejada por imoralidade. Maria teve que pensar nas implicações dessa notícia. Imagine o medo, as dúvidas, a tensão, as incertezas e outros sentimentos. Aquela notícia mudaria a vida dos dois. No caso de Maria, o seu dia a dia mudaria drasticamente. Ela teria que sair de casa antes do planejado. O que era um chá de panela previsto teve que ser um chá de bebê. Pensemos em José. Teve que antecipar o casamento. O berço provavelmente ainda não estivesse pronto. Talvez José estivesse cheio de serviços. Ambos tiveram suas reações diante da notícia inesperada. No entanto, embora tenham se assustado com a notícia num primeiro momento, o que ambos fizeram foi acreditar que Deus tinha os melhores planos para a vida deles. E veja como que Lucas e Mateus registraram a reação de ambos. Lucas diz no verso 38 que depois daquele diálogo com o anjo Gabriel, então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Mateus diz que José, quando soube da gravidez de Maria, ele pensou secretamente em abandonar Maria, fugindo para tentar salvar a vida de Maria, nesse caso, dando a entender que ele fosse o pai da criança, para que assim a sociedade não incriminasse Maria. Um homem incapaz de dar a sua vida pela sua noiva ou esposa. José não era um homem qualquer. E aí Mateus diz, no verso 24 que lemos, o seguinte: despertado do sono, o anjo disse para José: José, não é nada disso que você está pensando. E explicou para ele em sonho. E aí José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Meus irmãos, Natal é tempo de boas notícias. E aqui estamos nós diante de mais uma das ótimas notícias que o nascimento de Jesus nos traz. Os planos de Deus são sempre os melhores. Os planos de Deus são sempre os melhores. E à luz dessas duas passagens, eu quero tomar alguns minutos com os irmãos nesta noite para a gente refletir sobre a nossa vida em conformidade com os planos de Deus para a nossa existência. Em primeiro lugar, observemos que ninguém está neste mundo por acaso. Ninguém está neste mundo por acaso. Ah, meus irmãos, Maria é uma das figuras mais polêmicas da história da igreja. E a razão disso é que alguns tentam colocá-la numa posição que Deus nunca a colocou. Nesta noite eu quero convidá-lo a olharmos correta e biblicamente para a vida de Maria e também para a vida de José. Quem foram essas duas pessoas?
Foram pessoas tão humanas como qualquer um de nós. José e Maria não foram seres sobrenaturais, não foram anjos. E porque foram seres humanos como nós, eles também foram pecadores como nós. Não há, e aqui eu lanço um desafio, alguém que queira encontrar um texto sequer da Bíblia, uma só passagem que possa dizer que José e Maria nunca pecaram. Pelo contrário, o que nós encontramos é a Bíblia nos dizendo que todas as pessoas, todos pecaram, todos, absolutamente todos, exceto um, que é Jesus. Embora isso seja um fato inegável, é bíblico. Maria mesmo disse que Jesus seria o seu Salvador. Se Maria não tivesse pecado, ela não necessitaria de um Salvador, porque só precisa de salvação quem está perdido, e só está perdido quem é um pecador. É apenas uma questão de lógica, de raciocínio. Porque teologia é também pensar, religião é também deixar a ideia funcionar e permitir que Deus trabalhe nos esclarecendo acerca da verdade. Então, embora isso seja um fato inegável, Maria e José eram seres tão humanos quanto eu e você. O que eu quero focar na vida desses dois nesta noite é o ponto em que eles creram que eles não estavam neste mundo por obra do acaso. Nós não sabemos nada sobre as circunstâncias em que José e Maria nasceram, mas eles estavam nesta terra não por sorte, e sim pela providência divina. Essa é uma verdade importante, mas não somente sobre José e Maria, é uma verdade importante também sobre nós, sobre eu, sobre você, sobre mim, sobre você. Ninguém está neste mundo por acaso. Guarde bem o que eu vou te dizer, você não é um acidente, seu nascimento não foi um erro, a sua vida não é um acaso da natureza. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Você existe porque Deus quis que você existisse. José e Maria existiram porque Deus quis que eles existissem, porque a vida deles tinha algo a fazer neste mundo, assim como a minha e a sua vida também. Foi Deus quem decidiu que você nasceria e também como você nasceria e quando você nasceria. Independentemente das circunstâncias de seu nascimento, independentemente de quem são seus pais, se foram bons, ruins, indiferentes, ou se até te violentaram, Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam a carga genética necessária para criar você exatamente como Ele tinha em mente. Seus pais tinham o DNA que Deus queria para formar você. Deus nunca comete erros e o seu propósito sempre leva em conta até o erro humano e até mesmo o pecado humano. E o motivo para Deus ter criado você foi o amor que Ele tem. Foi por esse mesmo motivo que Deus também criou José e criou Maria. Esse amor de Deus é a razão de Deus ter criado cada um de nós. Deus já pensava em você quando você ainda estava no ventre de sua mãe. Salmo 139 nos diz isso. Nós somos o alvo do amor de Deus e o que há de maior valor em toda a sua criação. José e Maria creram nessa verdade sobre a nossa existência e isso os ajudou a entender que os planos de Deus são sempre os melhores. Essa verdade premissa sobre a nossa existência, que verdade é essa? Ninguém está neste mundo por acaso.
ela nos lança diante de uma segunda verdade. E a segunda verdade é: Deus tem um plano personalizado para cada um de nós. Que chique, hein, Renato? Deus tem um plano personalizado para cada um de nós. Quem foram Maria e José? Foram as pessoas que Deus, em sua soberana vontade e por sua graça, escolheu para serem os pais terrenos do seu filho Jesus. Maria não merecia ser a pessoa para cuidar do Filho de Deus. Não merecia. Mas não, pastor, não. Por que não? Quando ela está na casa de Isabel, Isabel diz para ela: mas você é bem-aventurada, você é agraciada. Ou seja, você é cheia de graça, não é isso que é dito? Cheia de graça. Se ela fosse merecedora, não precisaria da graça, porque a graça só existe porque não há merecimento. Porque o que é graça? É conceder algo a alguém que não merece. E Maria só foi a mãe terrena de Jesus por uma vontade soberana de Deus e por sua graça. Foi Deus quem escolheu Maria e José para serem os pais terrenos do seu filho Jesus. Deus poderia ter escolhido quem Ele quisesse, da forma que Ele quisesse, com os critérios que lhe fossem convenientes, mas Ele quis escolher José e Maria. Que responsa, hein? Mas que privilégio também para esses dois. E Deus os criou de forma personalizada para cumprir esse propósito e essa missão. Meus irmãos, o perfil de José, um homem piedoso, carinhoso, atencioso, gentil, cuidadoso. Não poderia haver alguém mais apropriado, porque ele foi criado, apropriado para essa missão. E o jeitinho especial de Maria, cuidadosa, mulher humilde, mulher que se colocava no seu lugar. E em momento algum ela bateu no peito e disse: eu sou a melhor mulher da minha época. Muito pelo contrário, ela se submetia a Deus e a Jesus, quando ele se tornou adulto. E até algum momento que ela estava querendo dizer para Jesus o que ele deveria, o que não deveria fazer, ele virou para ela e diz: mãe, calma aí, não chegou a hora. Maria era uma mulher tão humilde, que quando soube que estava grávida, ela foi se aconselhar com a sua prima Isabel, que já era alguém de certa idade, alguém disposta a aprender, uma mulher amorosa, dócil, paciente, tinha uma memória como ninguém, guardava no seu coração detalhes sobre a vida de Jesus. Deus os criou de forma personalizada para cumprir esse propósito e missão. Tanto José quanto Maria. Diga para a pessoa aí do seu lado: Deus tem um propósito para a sua vida. E Deus te criou para cumprir esse propósito. Deus te criou de maneira personalizada para você cumprir esses propósitos de Deus. Assim como foi com Maria e com José, é também com todo mundo. Pode crer comigo, com você. Deus criou cada pessoa de forma a cumprir o papel que Ele mesmo planejou. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Sara, foi assim com José, foi assim com Moisés, com Gideão, com Ana, aquela esposa de Eucana, foi assim com Davi, foi assim com Daniel, foi assim com José e Maria, também foi assim com Pedro, com Paulo, e cada um de nós hoje também. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo.
Isso significa que ninguém mais na terra pode assumir o seu papel, porque ninguém mais possui a configuração personalizada, exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que Deus equipou você com tudo o que você necessita para fazer a vontade dEle. Eu gosto de um pensamento do pastor Rick Warren que diz o seguinte: quando Deus o fez, Ele quebrou a forma. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. Deus deliberadamente escolheu a nossa raça, o nosso sexo, a nossa cor de pele, o nosso cabelo, o nosso porte físico e todas as outras características de nossa personalidade. Querer mudar de sexo é não crer nos propósitos e no plano de Deus para a nossa vida e em ter nos criado do jeito que Ele nos criou. É uma rebelião contra o Criador. Deus tem um plano personalizado para cada um de nós. E por isso nada em nossa vida é aleatório, pois tudo foi feito em função de um propósito. Isso nos leva então a uma terceira verdade. Ouça bem, os planos de Deus se realizam independentemente das circunstâncias. Veja, situações impossíveis e circunstâncias desfavoráveis não faltaram para que aqueles planos anunciados pelo anjo se realizassem. Vamos lembrar resumidamente? Para que aqueles planos se realizassem na vida de José e Maria, nós encontramos uma situação humanamente falando impossível, uma gravidez sem o ato sexual. Nós encontramos também uma outra situação bastante difícil, o risco de Maria ser incriminada. E aí veio também um tal decreto lá do imperador que obrigaria eles a fazerem uma viagem até a cidade de Belém, exatamente na época do nascimento. Tanta hora para ter que fazer uma viagem. Depois do nascimento de Jesus, ainda ocorre uma situação em que eles têm que fugirem para o Egito, porque Herodes quer matar o menino Jesus. A vida é uma série de problemas e com José e Maria não foi diferente. Mas Deus tem um propósito por trás de cada problema e por isso Ele usa as circunstâncias para realizar os seus planos e cumprir os seus propósitos. Portanto, para Deus não existe situação contrária, nem circunstância desfavorável. O anjo Gabriel garantiu isso para Maria, porque para Deus nada é impossível. Na questão do decreto imperial, o que era um problema ter que ir a Belém foi apenas a prova de que Deus está sempre no controle, porque havia uma profecia que Jesus teria que nascer em Belém, porque é lá que nasceria o Messias. Quanto à necessidade de fugir para o Egito, era apenas uma providência de Deus a fim de trazer José e Maria para mais perto do próprio Deus. Quando José e Maria tiveram que ir para o Egito, levando aquele bebê e morar lá por 2 anos, até que Herodes morresse, e eles pudessem retornar. Eu passei um tempo, meus irmãos, essa semana pensando na crise que José e Maria podem ter vivido no Egito. Como Deus pôde permitir que passássemos por tanta dificuldade? Nós deixamos casa, família, trabalho, e agora estamos nós aqui no Egito, numa terra distante, numa terra desconhecida,
costumes diferentes, gente diferente. Será que Herodes vai nos encontrar aqui? Será que não vai ter alguém que vai nos dedurar ou vai nos entregar? Quem sabe em algum momento, Maria pode ter se perguntado por que Deus nos deu um filho, mas permitiu que Herodes matasse os filhos de outras tantas mães. Nós gostamos de fazer perguntas, não é? Por quê? Flávio Josefo, um historiador, disse que acredita que cerca de 20 crianças de 2 anos para baixo foram assassinadas em Belém e nos arredores de Belém por Herodes. Imagine, cada vez que Maria olhava para aquela criança, pensava: eu tenho a alegria de ter essa criança. Diferente disso, há outras tantas mães chorando por não ter mais os seus filhos nos braços. São perguntas que são geradas no ventre das nossas crises de fé. Será que Deus está mesmo conosco? Como Deus pôde permitir que perdêssemos nesse ano tantas pessoas queridas? Porque Deus curou um bandido de Covid e deixou que um servo dele morresse entubado, isolado, sofrendo no canto sombrio de uma UTI. Onde está Deus? É no meio das nossas crises que essas perguntas e esses questionamentos são gerados. E eu posso dizer para você tranquilamente, por tudo que vejo nas Escrituras, essas crises que às vezes vivemos, em que questionamos os planos de Deus, quando não os entendemos, Deus não se aborrece ou não se entristece em questionarmos, em perguntarmos. O que Ele não garante é se vai nos responder todas as perguntas que fizermos. Mas uma coisa eu sei, Deus usa os problemas para nos trazer para mais perto dEle. Eu não tenho dúvida de que José e Maria, por mais piedosos que fossem, por mais tementes a Deus que fossem, eles ainda precisavam se achegar mais para perto de Deus. É em meio aos problemas que aprendemos a fazer as nossas orações mais sinceras, autênticas e honestas para com Deus. É em meio às adversidades que aprendemos coisas a respeito de Deus que não poderíamos aprender de uma outra forma. A Bíblia está cheia de exemplos. Deus podia ter impedido ou evitado que Jó sofresse tanto, que José fosse para a cadeia, que Daniel fosse jogado na cova dos leões, que seus 3 amigos fossem parar na fornalha, que Paulo passasse por 3 naufrágios e que Estevão fosse apedrejado, mas não o fez. Ele deixou que esses problemas ocorressem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e a depender dEle, em vez de confiar em nós mesmos. Independentemente da causa, nenhum dos nossos problemas poderia acontecer sem a permissão de Deus. Uma vez que Deus está soberanamente no controle, nossos acidentes são apenas circunstâncias no plano de Deus para nós. Eu penso que o grande segredo em meio às adversidades é aprendermos a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E José e Maria, nesse caso, eles tiveram o privilégio de olhar literalmente para Jesus durante
cada dia passado no Egito, mesmo naquele momento desfavorável. José e Maria olhavam para aquela criança e sabiam que ali estava o Deus que está no controle de toda a história. Olhavam para Jesus e sabiam que ali estava o Criador do universo. Max Lucado, ele escreveu que uma professora lhe contou que certo dia disse para as crianças na sala de aula que anotassem perguntas que elas pudessem fazer a Maria, se elas tivessem essa oportunidade. E aí, pelo menos 25 perguntas as crianças anotaram, Zé. E são perguntas assim até interessantes. Max Lucado escreveu essas perguntas num livro. E uma das perguntas que uma criança disse que gostaria de perguntar para Maria é o seguinte: Maria, como você se sentiu em algum dado momento em que você olhou para o seu filho e pensou, ali está Deus comendo um prato de sopa que eu fiz? Como foi? Porque aquele não era um menino apenas, era o próprio Deus. E José e Maria podiam olhar para Jesus o tempo todo. Olhar para Jesus. Corrie ten Boom disse o seguinte: essa mulher sofreu em um campo de concentração nazista. Ela disse o seguinte: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, ficará descansado. O nosso enfoque determinará os nossos sentimentos. Confie em Deus, pois os planos dele, não os nossos, se realizam, independentemente das circunstâncias favoráveis ou não. Sim, o Natal nos traz mais essa boa notícia. Os planos de Deus são sempre os melhores. Os planos de Deus são sempre os melhores. E quais as implicações práticas dessa ótima notícia em nossa vida? Eu pensei em 3 afirmativas para nos ajudar a aplicar essa mensagem. A primeira afirmativa é esta: nenhum de nós estamos aqui neste mundo por acaso, mas por um propósito de Deus. Nenhum de nós está aqui neste mundo por acaso, mas por um propósito de Deus. Você pode acreditar nisso ou não. Inclusive, você é livre para acreditar ou não. Se você acreditar, você vai encontrar o significado da sua vida e isso fará toda a diferença na sua existência. Agora, se você não acreditar, eu posso lhe afirmar que então a sua vida não fará o menor sentido. Porque, meus irmãos, a única coisa que faz sentido neste mundo é a existência de Deus, de um Deus que é amor, um Deus que soberanamente quis nos criar e nos criou, e apesar de nos afastarmos dele, sermos tão pecadores, ainda assim ele nos proporcionou um meio de salvação, ao enviar o seu Filho Jesus a este mundo. A menos que a gente creia nisso, não faz sentido viver. Não faz sentido. O Tiago fez uma pergunta essa semana interessante. Tiago perguntou: pai, o que os ateus comemoram no Natal? O que os ateus comemoram no Natal? Sei lá. Deve comemorar aí a lenda do Papai Noel, a fábula. Mas se não crermos em Deus,
e no Jesus, Filho de Deus, como nosso Salvador, sinceramente, a nossa existência não fará o menor sentido. Para que nascer e viver num mundo desse tão cheio de injustiça, de maldade? Nenhum de nós está aqui neste mundo por acaso. Você não está aqui por acaso, mas por um propósito de Deus. E você sabe qual? Então eu tenho uma segunda afirmativa agora para lhe fazer. Deus tem um plano especial para a vida de cada um de nós. Deus tem um plano para a sua vida, e isso não é um chavão evangélico, isso é fato. Ele tem mesmo. Ele tem mesmo. Você já se sentiu insignificante, ou não reconhecido, ou sem valor, ou desprezado? Ei, sim, Deus se importa com você. Deus se importa com você. Meus irmãos, crer nisso é algo realmente que traz um alento e um conforto, porque imagine comigo alguém, por exemplo, que foi jogado nesse mundo e abandonado pelo pai, pela mãe, pela família, assim como existe um monte, um punhado. Se essa pessoa não crer que Deus se importa com ela, a vida para ela não terá o menor sentido. E a maior prova de que Deus se importa conosco é o Natal. O Natal é a maior prova disso. O plano de Deus é salvar você. O plano de Deus é perdoar você. O plano de Deus é te dar uma vida eterna. Um dia você vai morrer. Um dia todos nós vamos morrer. Se não for de corona, vai ser de uma outra coisa. Mas se nós crermos em Jesus e entendermos que Deus realmente tem um plano especial para a nossa vida, e se tivermos então a nossa fé depositada em Jesus, a gente vai fazer tudo o que puder para viver o quanto mais possível nessa terra. Mas o dia que findar a nossa existência aqui, nós saberemos que a nossa vida vai continuar por toda a eternidade num outro plano de existência, muito melhor do que esse. Amém? O plano de Deus é salvar você. Antes foi criar você por um propósito. E te criou. Agora o plano é salvar você. E sabia que Ele também quer contar com você? Os planos de Deus são sempre os melhores. E se já entregamos a vida a Jesus, então Ele está conduzindo a nossa história, não importam as circunstâncias, e Ele quer usar a nossa vida. Portanto, vale a pena renunciar os nossos sonhos para viver os planos de Deus. Crer em Jesus ou receber Jesus como Senhor e Salvador é fazer isso. É entender que é Deus quem tem os melhores planos para a nossa vida e decidir então abrir mão da nossa vontade para vivermos na vontade de Deus. Você já fez isso? Se ainda não fez, se você ainda vive apenas os seus sonhos, permita-me, por amor, alertar você nesta noite: não faça isso, porque você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Quem vive pelos seus sonhos, quem vive pelos seus planos, uma fatalidade pode roubar os sonhos de uma hora para outra. Eu fiquei pensando outro dia sobre aquele jovem que foi atropelado e teve a sua vida ceifada tão jovem. Eu não o conhecia, não conhecia a família, e eu não sei quais eram os valores que pautavam a vida daquele jovem. Eu não sei quais eram os maiores sonhos, se eram os sonhos de Deus ou não. Mas imagine alguém investindo nos estudos, numa carreira, pensando
eu vou me casar, eu vou estudar, eu vou conseguir um bom emprego, eu vou ter uma vida muito estável um dia, e de repente, de uma hora para outra, a vida lhe falta, e os sonhos são arrancados. Por isso que os planos de Deus, os sonhos de Deus, são muito melhores do que os meus, do que os seus. Vamos viver os sonhos de Deus? Quero chamar o nosso ministério de louvor. Quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus nesta noite. Isso é aceitar os planos de Deus para a sua vida. Você que está aqui no templo, você que está participando conosco à distância, onde quer que você esteja, eu penso que Deus conduziu esta mensagem nesta noite para alcançar o seu coração. Se você já vive os planos de Deus e dentro desses planos, quando as circunstâncias forem desfavoráveis, veja cada circunstância ou cada situação como uma oportunidade para se achegar mais para perto de Deus, porque Ele está no controle da sua história, se você já entregou a sua vida para Ele. Vamos ficar em pé? Vamos louvar ao Senhor, todos juntos cantando este louvor, esta canção, e faça dessa canção a sua oração nesta hora. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Talvez haja algo na sua vida que esteja em situação impossível aos seus olhos, mas nada é impossível para Deus. Talvez você tenha algo, um trauma, uma mágoa, algo que você olhe e diga, eu não consigo, mas Deus pode. Deus pode. Deus pode trabalhar na nossa vida, remover tudo aquilo que necessário for. Ele pode nos fazer uma nova pessoa, inclusive, a cada novo dia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir seus planos em mim.
acreditamos, Senhor. Acredito, sim. Verdade. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. De olhos fechados, como os irmãos estão, eu quero nesse momento, eu não faria isso nesta noite, mas eu sinto de Deus de fazer. Se há uma situação na sua vida que você considera impossível, ou na vida de um familiar seu, e você gostaria que nós orássemos, você nem precisa dizer o que é. Apenas tenha isso com você, em sua mente. Mas eu gostaria de convidá-lo a dar um passo adiante, apenas demonstrando isso para Deus. Ah, pastor, eu posso ficar até de onde eu estou? Sim, até pode. Mas eu queria convidá-lo a deixar o seu lugar e estar aqui à frente. Se há uma situação na sua vida, na vida de alguém, de um familiar, de um amigo, que você gostaria que nós apresentássemos diante de Deus, é algo muito difícil, é algo que tem sido até impossível. Se você deseja que apresentemos diante do Senhor, para que os planos de Deus se realizem na vida desta pessoa, desta família, na sua vida talvez, eu queria convidá-lo a deixar o seu lugar e estar aqui à frente. Repito, você nem precisa dizer o que é, mas eu quero orar pela sua vida, quero orar por você, pela sua família. Talvez você que está de casa aí, ou está no seu trabalho, se há uma situação muito complexa, difícil na sua vida, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Basta nos submetermos à vontade de Deus, aos planos de Deus, e assim Deus estará nos conduzindo sempre, fazendo coisas impossíveis na nossa vida. Eu tenho testemunhado Deus fazendo coisas impossíveis ao longo da minha vida, e eu posso te dizer com toda certeza, que dentro da vontade dEle, nos planos dEle, Ele faz. Ah, Senhor, nós estamos nesta noite com o nosso coração, ó Pai, amolecido, quebrantado diante da Tua palavra. Reconhecemos que os planos do Senhor são os melhores. Te agradecemos, Senhor, por esta ótima notícia que o Natal nos traz. Embora o Senhor nos permita termos sonhos e fazermos planos, mas, ó Pai, eles precisam todos estarem submetidos, alinhados ao Teu querer, aos Teus propósitos. E é isso que estamos nesta noite, então, aqui dizendo para o Senhor que nós nos rendemos ao Senhor. Assim como Maria e José disseram, faça conforme a tua vontade, nós estamos também nesta noite, assim, ó Pai, te pedindo. Mas nesta hora, Senhor, permita-me, por tua misericórdia e por tua graça, apresentar a vida dos meus irmãos, apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, algo impossível aos nossos olhos, algo muito difícil que esteja, ó Deus, acontecendo, ou que esteja precisando acontecer. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor possa cumprir os planos do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, se possível, cura, ó Deus, no nome de Jesus. Senhor, há irmãos de nossa igreja iniciando um tratamento quimioterápico, ó Deus.
E eu te peço, ó Deus, que o Senhor cure. Nós te pedimos isso porque o Senhor nos dá essa liberdade. Então, Senhor, o Senhor que é o Deus do impossível, cura, Senhor. Senhor, familiares nossos que estão com a sua saúde se agravando na questão do Covid, ó Deus, há amigos nossos que estão em UTI, ó Deus, vivendo situações difíceis. Nós também te pedimos, Senhor, cura, Senhor, por favor. Ó Deus, talvez haja alguém aqui pedindo, ó Deus, pelo seu casamento, ou pedindo pelo casamento de algum familiar. Talvez haja alguém aqui que está desempregado, ó Deus, que está numa situação difícil, ó Deus, está até mesmo numa falência em seus negócios. Senhor, por favor, resolva também, ó Deus, traga, ó Deus, soluções, traga, ó Deus, meios, recursos, socorre, ó Deus, os necessitados. Talvez, Senhor, haja alguém aqui com uma depressão profunda, ó Pai, precisando, ó Deus, de um novo ânimo. São tantas as pressões no meio dessa pandemia, ó Deus, são tantas notícias ruins, mas, ó Deus, encha esse coração de esperança novamente, ó Deus, traga alegria, Senhor. Ó Deus, há famílias enlutadas, questionando, ó Pai, perguntando, às vezes, ó Pai, por que foi assim? Mas, Senhor, traga também, ó Deus, traga, ó Deus, aos corações o consolo e o conforto do Senhor. A paz do céu pode encher o nosso coração. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, nada é impossível para o Senhor. Então nós te pedimos, ó Deus, socorre o teu povo. É a oração que nós te fazemos, ó Deus, confiando sempre no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e sua família, que Deus cumpra os planos dele na sua vida, porque os planos dele são os melhores. Amém? Estamos findando mais uma celebração e que você tenha um bom Natal, um Feliz Natal, que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família com muita paz, com muita alegria nesse Natal. Feliz Natal a todos, que Deus abençoe a todos, uma boa semana para todos nós. Amém.